É muito natural as pessoas terem medo do sofrimento e desejarem a felicidade plena. O pensador francês Émile Zola diz que o sofrimento é o melhor remédio para acordar o espírito. Carlos Drummond de Andrade ensina que a educação para o sofrimento evitaria senti-lo com relação a casos que não merecem. Será isso possível? Aprender a controlar o sofrimento? Nossa Opinião Livre de hoje conversa com o escritor e professor Luiz Henrique Bosch, que nos últimos 30 anos tem atuado na promoção do desenvolvimento social, dos direitos humanos, enfim, lidando com gente. Luiz Henrique tem 4 livros publicados, todos voltados para a não violência e a construção da paz. O mais recente é, e afinal, por que sofremos? E é esse o nosso assunto do Opinião Livre de hoje. Muito obrigada pela sua presença, viu, Luiz? Eu que agradeço, Silvia, por me receber. Vamos mostrar o livro, uma capa bonita, alegre, que não combina muito com o sofrimento, né? Cheio de borboleta colorida. Mas o sofrimento pode ser muito colorido. Olha só, por que você escolheu esse tema? Foi interessante, foi uma conversa com o nosso filho mais moço, o Alexandre, tem 29 anos agora, e o Alexandre sempre foi muito questionador e interrogador. Já gostei do Alexandre. Ele é bárbaro, nós também, todos somos apaixonados por ele. E nós ficamos uma tarde toda falando sobre a questão do sofrimento, né? E ele trazia muitos pontos à tona. Eu senti que aquela foi uma tarde maravilhosa, assim, como a gente costuma ter na família, de muita conversa. Mas eu queria compartilhar com ele algumas citações, alguns autores, como tu citaste Drummond de Andrade, Zola. Eu tinha cerca de 50, 80 autores com quem eu dialogava sobre a coisa do sofrimento. E eu queria compartilhar isso com o Alexandre. Então comecei a escrever um e-mail. Quando o e-mail tinha 35, 40 páginas, eu disse, não, isso aqui não vai dar certo em um e-mail. Só pesquisando citações e o sofrimento através do tempo. Isso, né? tentando alinhar. Esse questionamento. Categorizar também, né? Que tipos de sofrimento existem, qual a forma de compreendê-los na vida humana, quer na vida individual, na vida familiar, na vida da sociedade em geral. Então, acabei transformando num arquivo de Word e depois fizemos PDF e enviei para ele. E ele acabou distribuindo entre alguns amigos. E um desses amigos, de surpresa, fez uma edição não autorizada do texto. E acabou realmente sendo... porque... E daí veio o encorajamento de lançar o livro. Na verdade, eu convidei o Luiz porque ele fez um vídeo na internet, né? Fez um vídeo e esse vídeo viralizou. Por quê? Por que será? Porque as pessoas, elas podem na internet colocar só o lado bom, né? Só aquelas fotografias bem felizes nas redes sociais. Sim. Mas o sofrimento, ele é comunitário, como se fosse uma coisa comunitária, né? Todo mundo tem um sofrimento. É possível evitar o sofrimento? Sim, é possível, em grande medida, não totalmente. Na verdade, Silvia, o grande problema é que nós, no mundo contemporâneo, não aprendemos a viver. Como assim? Nós não aprendemos quais são as coisas que verdadeiramente nos tornam felizes e quais as coisas que nos afastam da felicidade. Nós temos muitas ilusões, nós temos muitas miragens. O consumismo é uma delas. Eu vou ser feliz quando eu tiver tal celular, eu vou ser feliz quando eu tiver tal carro. Inalcançável, né? Exatamente, metas inalcançáveis, como tu colocaste. Existem estudos sobre a geração Y que mostram que se comparam uns aos outros no YouTube, no Facebook, e sempre estão por baixo, porque o outro sempre se coloca numa posição perfeita, maravilhosa, encantadora, né? Então, isso já vem de muito tempo. Aristóteles tem uma colocação importantíssima no século IV, V a.C., então 2.500 anos. Ele diz que existem 2 espécies de conhecimento, o conhecimento intelectual e o conhecimento moral. Okay. E ele diz, nenhum dos 2 tipos de conhecimento, nem o intelectual nem o moral, acontece espontaneamente. Ele depende da educação. Okay. Então, se nós queremos educar uma pessoa para saber ler, fazer contas, raciocinar,
ter criatividade, etc., nós temos que levá-la para o ensino fundamental, ensino médio, universidade e assim vai. Se nós queremos ensinar uma pessoa a ser honesta, ser verdadeira, a não enganar o próximo, a não trair o próximo, a fazer o bem, a perdoar, a ter amor, a ter compaixão, a ter tolerância, a não ter preconceito, isso também precisa de educação. Sim. Não vem espontaneamente. Então Aristóteles tinha razão. Só que no mundo contemporâneo, pensa só, nós gastamos milhares de horas aula aprendendo as ciências. Sim, verdade. Química, geografia, matemática, física, etc., que são maravilhosas, são necessárias. Claro. Mas elas sozinhas não são suficientes. Não formam o ser humano. Não formam o ser formam humano. o caráter. Exato, Silvia. Tem um pensador americano, um grande pensador, Samuel Johnson, ele diz que a integridade, ou seja, a nobreza de caráter, né? A integridade sem o conhecimento é frágil e ineficaz. Mas o conhecimento sem a integridade é perigoso e terrível. Se Hitler fosse um camponês analfabeto no interior da Pomerânia, da Bavária, não teria causado o Holocausto. Ele só causou porque conseguiu, através do conhecimento que ele tinha, da educação que ele recebeu, da ascensão social que esse conhecimento e essa educação lhe permitiram, criar um Estado fascista. Olha que reflexão importante que você está fazendo. Quem destrói o Estado, quem rouba o erário público, quem destrói grandes corporações, não são pessoas ignorantes analfabetas. São pessoas de muito conhecimento. Mas não foram mas moralmente ineptas, educadas. Moralmente raquíticas. Isso é um trabalho da família? Isso é Olha, tem um ditado africano que eu adoro, que diz que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Primariamente, sim, é da família a função de inculcar valores. Porque nós sabemos hoje em dia, por pesquisas, que uma criança com 2 anos de idade, recém está caminhando, recém está começando a querer falar os nomes dos pais e das pessoas ao seu redor, ela já incorporou todos os tabus da sua sociedade. Tudo que é permissível, tudo que é proibido. Até os 2 anos, quer dizer, a criança, ela já, pelo instinto, ela já incorpora o ambiente onde ela vive. Não é instinto, porque não é automático, é aprendido. Aprende. Aprendido. Ela percebe que a mãe se afasta de pessoas de certa cor e se aproxima de pessoas de outra cor. Ela percebe que no seio familiar dela só aparecem pessoas vestidas de uma maneira e aquelas vestidas de outra maneira, a mãe quando passa reto, meio dura, se afasta. Então ela começa a saber quem é que nos pertence e quem não nos pertence. Agora, como que a gente faz para, já que o assunto é sofrimento, para ensinar? Então, será que é possível a gente ensinar os nossos filhos a não sofrerem? Sim. Dá para ensinar a não sofrer? Sim, muito, muito, Silvia. Por isso, fomos lá resgatar o grande Aristóteles para falar do sofrimento. Por que quando eu disse que a grande maioria do sofrimento pode ser eliminada, porque a grande maioria dos sofrimentos nos vem por falta de virtudes. Se tu analisares o relacionamento de um casal, ou de uma família, ou de uma escola, ou de uma sociedade, ou entre as nações, tu vais ver que qualquer problema, pequeno ou grande, teve a sua matriz na falta de uma ou mais virtudes. Ou faltou paciência, ou faltou justiça, ou faltou perseverança, ou faltou bondade, ou faltou atenção, ou faltou veracidade, e assim vai. Nós trabalhamos com corporações e com escolas com um conjunto de 61 virtudes. Nossa, quantas virtudes. Exato, quando nós pedimos para pais e professores nos dizem algumas virtudes, não vem mais do que 4 ou 5. Trabalhamos com 61. As virtudes são como os blocos, os tijolos, que constroem uma vida feliz. E quanto mais virtudes nós colocamos na vida, menos nós sofremos. Quer dizer, e menos fazemos os outros sofrerem. Quer dizer, importante isso. A base do sofrimento está na falta
justamente A das maior virtudes. parte do sofrimento É uma por falta de traição, virtudes. é uma mentira, né, Exatamente. que faz o outro sofrer. Perfeitamente. Agora, a felicidade está muito ligada ao sofrimento, então, né? A gente pode dizer isso, porque às vezes você é feliz e a falta de virtude de alguém faz também com que você vá para o sofrimento. Sabe, quando nós começamos a trabalhar com as virtudes e com o lado espiritual do ser humano, não só o lado intelectual, acontece uma coisa muito interessante. Tem um ditado oriental que diz que as pessoas podem se autoconhecer de duas maneiras, ou como um lago ou como um oceano. As pessoas que se autoconhecem como lago, quando vem um vendaval, um tufão, um furacão, toda a água do lago fica misturada com o barro do fundo, não se vê nada, é uma mixórdia. Mas as pessoas que se conhecem como oceano, o furacão bate na superfície, mexe com a água, mas as profundezas estão serenas. Ai, eu quero ser oceano. Claro! E todos Ai, como nós é que a gente faz para podemos aprender a ser oceanos. oceano? É o trabalho em cima das virtudes, é o trabalho em cima da fé, é o trabalho em cima da crença. Isso você Eu falou uma acho coisa que isso é importante. importante. Eu acho que tá, realmente, a gente não vai entrar nesse parâmetro, porque aí seria uma grande discussão, mas também falta um pouco, muito até de fé, De uma fé. base, né? Uma base religiosa. Deixa eu colocar uma coisa. Até nós não vamos polemizar, mas quero fazer uma colocação conceitual que eu acho que é interessante para quem possa estar nos vendo e ouvindo. Eu estudei história, além do urbanismo e do desenvolvimento social, depois no mestrado, e há uma tendência de se dizer assim, as religiões trouxeram muitas coisas boas para a humanidade, não há dúvida. Até hoje nós lemos Buda e ficamos encantados, lemos Krishna, ficamos encantados, mas também trouxeram muita coisa ruim. Porque também provocaram a Inquisição, também provocaram as cruzadas. Veja a barbárie que agora os radicais islâmicos estão cometendo. Eu convidaria as pessoas a pensarem o seguinte: se um homem come, trabalha, dorme, lê, toma banho, dança, sai para passear com a esposa ou a namorada, vai ao cinema, então nós chamamos ele de homem. Mas se um homem não dança, não come, não dorme, não sai para passear com a namorada, não trabalha, não respira, nós não chamamos ele de homem, nós chamamos de cadáver. São dois conceitos distintos. Certo. São João, na primeira epístola dele, ele diz: sabei que Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Então, quando a religião não tem amor, não é religião, é cadáver de religião. A gente Não podemos misturar as duas coisas. Sim, sim. Se não misturamos alhos com bugalhos. As religiões, o hinduísmo, o budismo, o zoroastrismo, o cristianismo, fé Bahá'í, todas as grandes religiões mundiais sempre ensinaram o amor. O desamor é ensinado por cadáveres de religião que são ressuscitados por pessoas fanáticas. Então, isso mostra que é possível ter uma fé sem ser fanático. É verdade. O Brasil é um exemplo disso, o Brasil é maravilhoso por causa disso. Nós temos a tia que é espírita, nós temos o tio que é batista, temos a avó que é católica, temos o pai que é metodista, e é nessa beleza que a gente celebra junto o Natal, que a gente celebra Pessah, que a gente celebra a espiritualidade que existe em cada um de nós. Eu acho interessante para você ver, né? Nós estamos falando de sofrimento e estamos viajando, né, em todos os segmentos. Mas o que é importante, a gente está terminando esse bloco, tem muita coisa que a gente ainda vai falar, mas o importante, para deixar aqui, né, ô Luiz, é que o sofrimento, ele acontece quando falta a base da virtude, quer dizer, o princípio moral. Quando falta o princípio moral, eu sofro, eu faço as outras pessoas sofrerem. Por quê? Porque faltou alguma coisa do lado moral e do lado do caráter. Isso. Essa é a grande... E com isso eu te direi que nós eliminamos... Claro, não há estatística sobre isso, mas dentro da minha visão, nós eliminamos a grande maioria do sofrimento. 80% do sofrimento
é eliminado assim. Se as pessoas do trabalho se tratarem com sorriso, se as pessoas da família se tratarem com lealdade, se as pessoas da rua se tratarem com gentileza, nós não vamos ter inúmeros sofrimentos. Se não houver ninguém roubando a Petrobras, se não houver ninguém roubando o Banco do Brasil e assim vai, independente do que for, nós vamos ser mais felizes. É verdade. O restante do sofrimento é necessário. A gente pode falar sobre esse no outro bloco, se tu quiser. Ok. Então vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua. E eu quero também falar do crescimento, né? Primeiro falamos sobre que é possível a gente não sofrer por uma base. Agora, e quando o sofrimento acontece, o tanto que a gente cresce com ele. Perfeito. Um instante só. Até já. Perfeito. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta hoje recebendo o escritor e professor Luiz Henrique Boist, que lançou o livro Afinal, Por que Sofremos? Professor, o sofrimento ajuda a amadurecer, né? Sim. Eu sempre acho que quem não sofre não cresce. É por aí? É por aí, sim, sem dúvida. Aquela citação que tu fizeste do Émile Zola no começo e de Drummond dizem isso, né? No livro eu faço um diálogo com autores que eu amo muito, né? Um deles é o Cervantes, com o Dom Quixote. Também Carlos Drummond de Andrade aparece, Fernando Pessoa. Nossa, que super dica aí para você. Não, super legal, é bárbaro. Eu fiquei super feliz quando estava montando isso, bom, porque né? Quando a gente parecia que eu gosta, estava numa né? mesa redonda com os meus autores favoritos, Que assim, fantástico. Padre Vieira, Que que eu sou devoto, e principalmente Guimarães Rosa, que é o nosso transcendental escritor. Guimarães Rosa, se ele escrevesse em inglês, francês, alemão, até espanhol, teria ganho o prêmio Nobel, com certeza. É mesmo? Infelizmente, o português é uma língua marginal dentro da cultura mundial. Que incrível. A literatura de Rosa é das mais extraordinárias que já se concebeu. Tu vê o James Joyce, que é considerado um gênio da literatura do romance no século XX, não chega aos pés de Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, ele fala que o crescimento ajuda, o sofrimento ajuda a crescer? Toda a obra dele, do Grande Sertão Veredas, é sobre isso. Basicamente, todo o Grande Sertão Veredas. Por exemplo, ele diz numa passagem maravilhosa que viver é um rasgar-se e um remendar-se. Ai, meu Deus. Extraordinário! Eu acho fantástico, porque Sabe? é verdade. A gente se rasga, Exato, e depois a gente se remenda. constrói, se reconstrói. Exato. Silvia, então, veja, essa tua colocação de o sofrimento deixa a gente mais forte é biologicamente verdadeira, é fisicamente verdadeira, é uma lei do universo. Veja, quando a gente vai para a academia, faz musculação, vai botando cada vez mais peso, vai tonificando os músculos, ou vai na corrida, ou vai fazer pilates, etc., o que acontece? Na hora do exercício, nós estamos cortando as células musculares. Elas estão implodindo por causa do exercício. Elas são destruídas. Depois nós nos alimentamos e dormimos e as células se renovam compensando a mais o que elas tinham perdido. Então, depois do sofrimento, a gente volta mais forte. Mais forte? Mais renovado. Exatamente. E a gente aprende a sofrer. Não há dúvida. Por quê? Porque assim, principalmente quando a pessoa sofre e depois passa pela... não aprende, tá repetindo o erro, mas ela vai sofrendo menos. Isso. Ou então, tem um sofrimento, né, de um momento, uma colocação, alguma coisa que aconteceu, e você... eu não estou sofrendo tanto, acho que eu estou aprendendo a controlar. assim, a gente vai amadurecendo também para sofrer. Imagina, quando a gente chega na minha idade, 58 anos, eu fico pensando agora, coisas que me desestruturariam completamente com 18, com 25, nem coceira faz. Então é realmente não há a maturidade. Dúvida. Mesmo que a gente não invista no seu crescimento espiritual e intelectual e moral, o simples fato de viver vai te dando sabedoria.
Por isso que os anciãos sempre foram respeitados em todas as culturas, todas as civilizações. Mas, Luiz, e quando o sofrimento é inevitável? Por exemplo, a morte de um parente, de uma pessoa, ou sei lá, um acidente, uma coisa inesperada, trágica. Quando o sofrimento é inevitável, principalmente com pessoas próximas. Quando o sofrimento se instala e a gente tem que lidar com aquilo. O que fazer, né? Bom, essa obra, na verdade, Silvia, são 3 volumes. O segundo volume vai ser publicado ainda esse semestre. Ok. E o objeto do segundo volume é quais as atitudes que nós devemos ter para enfrentar os problemas. O primeiro volume analisa a causa do sofrimento, de onde ele vem, tipifica, etc. O segundo volume é diretamente um conjunto de dicas de como nós podemos enfrentar cada situação. Mas eu diria o seguinte, que a fé, como nós já mencionamos antes, por todas as pesquisas científicas, mostra que é um imenso instrumento de eliminação do sofrimento. Por quê? Um dos grandes gênios do século XX, Viktor Frankl, foi fundador da terceira escola de psicologia de Viena. Freud tinha costas quentes, era amigo da rainha Maria Bonaparte e conseguiu um exílio da Áustria para Londres quando os nazistas invadiram a Áustria. Viktor Frankl era também judeu, a maioria dos psicólogos de Viena eram judeus, não tinha essa sorte, não teve essa sorte, foi transferido para campos de concentração. Ele sobreviveu, passou por 3 ou 4 campos de concentração, sobreviveu 3 anos em Auschwitz, Nossa. Perdeu a família toda, esposa, pais, e conseguiu sobreviver. Como uma pessoa consegue... Mas vai ao limite, né? Ao limite, exatamente. Ali tu estás no limite. Tu não tem domínio sobre o que tu vai comer, Sim. se tu vais dormir, Sim. se não vai dormir, se vai passar frio ou não vai passar frio, e se vai viver ou não vai viver. E dentro dessa experiência no campo de concentração, que é o livro clássico dele, Em Busca de Sentido, ele percebeu isso. Que se o homem consegue dar um sentido ao seu sofrimento, ele já não sofre. Como assim? Por exemplo, vamos passar para nós. Veja só, é muito comum na nossa sociedade, quando acontece uma dor, um sofrimento muito grande, as pessoas dizem, por que eu estou sofrendo? Por que comigo? Ou por que com meu pai? Porque a pergunta está errada. Nunca é por quê. A pergunta é para quê? Para quê? Para que eu estou sofrendo? Para que estou passando isso? Que lição me está sendo dada? Né? Por que comigo? A pessoa fala, poxa, por que comigo? Exato, diz, por que comigo? Exatamente. E em vez de dizer assim, para que comigo? O que é que eu vou aprender? O que é que eu vou crescer? O Mário Quintana, que é outro... questionar, né? Tentar entender. Questionar para tentar entender é bom, porque às vezes o sofrimento é fruto da nossa tolice e dos nossos erros. Sim. É muito fácil dizer que a culpa é dos outros quando nós fomos os culpados de verdade. Eles não me trataram bem. Bom, mas eu fui arrogante. Então... Não, tudo bem, mas aí só voltando para esses inevitáveis, por exemplo, uma dor, sei lá, de perder um filho, sabe? É uma coisa que você fala, por quê? Você quer pegar a criança, como é que faz? Tem coisas... Só fé, né? Pois é, só fé. Eu acho assim, tem coisas que nós conseguimos passar e superar e damos graças a Deus. Na hora da dor, na hora do sofrimento, o que nós temos que ter com as pessoas é compaixão. Porque é detestável alguém que imagina que já sabe que a dor é importante, que a dor aperfeiçoa a alma e tudo isso. Chegar do lado de uma pessoa sofrendo e dizer, tu vai ver, não sofre, isso é para o bem. Nessa hora a gente tem que abraçar, dar um beijo e chorar junto. Dizem que para você salvar um homem perdido na floresta, tem que chegar até ele. Não pode ficar do lado de fora da floresta e dizer, ei, você está perdido, ou você está perdido. Isso não, mesmo. Tu tem que chegar lá. Não é apontar, né? Tá junto. Exato. Agora, mas eu acho que às vezes o sofrimento é tão forte, não sei, me corrija, por favor. Eu acho que o nosso corpo ele é tão maravilhoso, né? Tão perfeito, que parece que ele se protege. Assim como ele se blinda de um corpo estranho, alguma bactéria, né? O corpo todo reage, eu acho que ele reage também ao sofrimento. Tanto que a gente tem aquele sofrimento, depois não
não é que a gente parou de sofrer, mas aquilo fica lá guardadinho e a gente não mexe naquilo, muitas vezes, para não voltar a ter a mesma sensação. É normal isso, não é? Sim, é normal, é super normal. Né? Você não quer mexer naquilo porque você sabe que você vai sofrer. Isso é uma administração do sofrimento ou é uma forma, é um mecanismo, um gatilho para não sofrer? Depende de como a pessoa encara. Se for uma fuga, em algum momento a pessoa vai ser chamada a enfrentar essa verdade. Mas se for uma estratégia de superação do sofrimento, do jeito eu sofri, eu aprendi, está fechado o ciclo. Então, não precisa lembrar mais, entendeu? Então, tem isso também. Muitas vezes a gente questiona o que está acontecendo com a gente. Outras vezes, parece que a gente sabe que o ciclo foi fechado. Sim. Então, a gente sofre menos. Sofre menos, é isso. É dar significado àquele teu sofrimento. Né? Nenhum de nós escapa da doença, nenhum de nós escapa da morte, e dificilmente escapamos de algum acidente ou algum dissabor relacionado à saúde financeira, relacionado a amizades, a amores, né? E que a gente possa ter. Mas se nós conseguirmos atribuir um significado de aprendizado a cada um desses sofrimentos... E não repetir, né? Exato. Sabe, antes de você falar, você ia falar do Mário Quintana e eu te interrompi. Tranquilo. Era alguma coisa a ver realmente com isso? O Mário Quintana é um homem extraordinário também, é outro injustiçado. Nunca esteve na Academia Brasileira de Letras. Eu pensei que você fosse falar Não, eu ia falar dele porque ele diz uma coisa muito incrível. Ele diz que a felicidade bestializa os homens. Só o sofrimento humaniza. Eu concordo também. É impressionante. Mas é aquela coisa que você tem que sofrer para aprender. Só sofrer. Tem que perder para valorizar. Mas a gente pode... É aquela história. Eu posso aprender através dos meus erros, isso é uma pessoa inteligente. Eu posso aprender através dos erros dos outros, isso é uma pessoa sábia. Eu posso aprender através dos ensinamentos divinos, isso é uma pessoa santa. Então, se a gente pega um São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, que era hindu, né? Tu vai ver que eles não precisaram passar pelos erros que a maioria das pessoas tem que passar para aprender. Eles já aprenderam direto na fonte. Isso é sabedoria, né? Imensa. Mas isso é uma teimosia do ser humano, então E está faltando o ensino de virtudes do ensino médio, está faltando o ensino de virtudes, eu na adorei universidade. Isso. Nós temos médicos competentíssimos tecnicamente e sem a capacidade humana de informar a família sobre o fim da vida de um doente. Eu não quero perder, quer dizer, nós estamos até terminando, temos pouco tempo. O Luiz Henrique também é consultor da ONU, né? Você é consultor de relacionamento, de desenvolvimento da ONU. O que de principal no aspecto de sofrimento está sendo feito para amenizar um pouco o que está passando a humanidade? Só para a gente encerrar. Silvia, há muitos esforços por parte da ONU para conseguir saídas pacíficas para os impasses mundiais. Existem organizações e instituições não governamentais que têm trabalhos maravilhosos, como Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha, o Levante Vermelho. Todos eles fazem um trabalho a partir de pessoas abnegadas, que abrem mão da vida ou de uma parte da vida para diminuir o sofrimento das pessoas. Então, nós nunca tivemos na história da humanidade condições de vida tão boas para tanta gente. Mas o mundo está fragmentado. E, infelizmente, os últimos acontecimentos mostram que há um certo receio com a ida para a direção que nós estávamos tendo antes. Há um viés reacionário, amargo em relação a isso. Então eu diria assim que todas aquelas instituições civis, eclesiásticas, políticas, que buscarem ensinar a união, estão no caminho certo da eliminação da dor e do sofrimento. Olha, um prazer enorme ter recebido você aqui, tá? Eu tenho certeza que a gente tem
assunto aí para mais 2, 3 programas. Foi um grande prazer. Obrigado, Silvia. E fica aqui a dica para vocês, afinal, porque sofremos, não precisa sofrer não, tá? Tá aqui a dica. Muito obrigada pela sua presença aqui, tá? Muito obrigado. Até o próximo programa, gente. Opinião Livre fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.